Fala galera, tudo bom? Você que tá aí no domingão, já tá chegando a segunda-feira, tá pensando o quê? À noite, tá bom. Fala galera, como é que tá? Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje para mais um episódio do Simboraê e nós estamos com quem? Com ele, o mago dos países nórdicos, aquele que andou com neve até o talo e sobreviveu. Ele, Leandro Lara. Cá estou, Leandro Lara. Zoom. Leandro Lara, lá, 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 lá. Hey! Estamos precisando de uma dose extra de energia externa aí para dar uma animada. Nada como um bullyingzinho, né? Bora galera, vamos lá, vamos falar um pouco de empreendedorismo no mundo corporativo. Como é que faz isso? Que jeito que eu faço? Como faço? É bom pegar uns exemplinhos, o pessoal que já fez um negocinho. É bom, né? Já trilhou um caminhozinho. Bora lá então? Então vamos lá, Lê, vamos começar a aquecer os motores dos caminhões. Fala um pouquinho aí, quem que é o Leandro? O que tu tá fazendo sentado aí? Pois é, quem é o Leandro? Grande pergunta, né? Então eu sou engenheiro mecânico, me formei aqui em Curitiba, na Universidade Tecnológica Federal, e eu fiz 2 faculdades, né? Esse gostava de estudar, hein? Meu cachorro! Então a primeira eu fiz mecatrônica, e me formei lá em 2006, e na época foi um curso muito bom, mas não tinha tão difundido a questão da eletrônica, né? Hoje a gente tem Arduino, tem coisas incríveis, assim. Na época eu trabalhava mais com mecânica, e daí fiquei 1 ano de período sem estudar e já engatei a engenharia mecânica, daí em outra universidade, na Positivo. E entrei, gostei da indústria automobilística e trabalho desde então, acho que já há uns 17 anos nessa área. É interessante que Curitiba e essa região aqui é um polo da automobilística, né? São várias empresas grandes, montadoras. Sim. Bem interessante, você entrou bem no... Deve ser o sonho de quase todo mundo que entra fazer mecânica aqui na região, que vai querer mexer com o carrinho, né? Ou você tá numa fábrica da área automobilística ou você é um fornecedor dela, né? Não tem muito para que escapar, né? Curitiba é desse jeito, é um ovo, né? Todo mundo se conhece nessa área, mas também são grandes oportunidades para quem gosta de carros, de caminhões, que é o meu caso, ônibus. Então você acaba emergindo com todos os tipos de tecnologias, né? Coisas até então que a gente não pode até comentar, coisas que a gente vai começar a ver no mercado daqui a 20 anos, assim. Então a gente já tem essa oportunidade de trabalhar, que é o sonho de todo engenheiro, né? E o Leandro pequenininho, que andava lá de carrinho de rolimã, com aquelas rodinhas de rolamento e tal, ele já tinha essa vontade de... Que engraçado, né? Pequenininho, não da parte automobilística, né? Eu sempre tive essa pegada de criar as coisas, de ter ideias, né? Eu tinha um grande sonho de fazer um submarino para ir para a Ilha das Peças, né? Como eu sou do litoral, então sempre nasci no mar, tendo esse contato com a água, e engraçado que meu sonho sempre foi assim, criar coisas nesse ambiente, né? Então, ou de fazer um barco, ou num submarino, então isso que me atraiu para o lado da mecânica, pro lado da engenharia. Isso aí que foi o grande mote, assim, né? Porque até então, toda a minha vida é pautada no esporte, então eu poderia muito bem fazer uma educação física, uma fisioterapia, mas engraçado que, mesmo gostando disso, mesmo trilhando uma carreira de atleta de natação, eu sempre gostei desse lado, assim, mesmo nadando, as coisas que eu fazia para otimizar o meu nado, o esporte, tinha elementos de engenharia, elementos de
de otimização, de processo. Então eu vejo que desde pequenininho eu tenho isso já no sangue, esse gosto, né? Então, antes de a gente falar um pouco sobre a luz, né, que é o empreendedorismo que move este planeta, vamos falar um pouquinho do lado negro da força, o mundo corporativo. Eu também vim de lá, conheço muito bem, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Como é que é o mundo corporativo, o seu dia a dia, os seus processos, trabalhar numa grande corporação, aqueles organismos gigantescos, inchados, cheio de chefes e cheio de pessoas que gostam de mandar. Como é que é o dia a dia no mundo corporativo, para depois a gente entrar fundo na luz do empreendedorismo? Claro, depende muito da empresa, né? A empresa as 2 últimas empresas que eu trabalhei, elas são grandes, né? São mais de 2.000 funcionários e a atual é uma empresa com mais de 3.000 funcionários. Então, são vários departamentos, né? Dentro de cada empresa. Eu não gosto de generalizar que a empresa é boa, que é ruim, porque dentro de cada uma tem uma filosofia. Os departamentos têm lideranças e cada liderança tem uma forma de contagiar a sua equipe. Mas o fluxo, o trabalho em geral do mundo corporativo na área automobilística gira muito em torno do desenvolvimento do produto, esse olhar pelo cliente. Então, em todo o tempo você está tentando resolver uma dor do cliente, tentando resolver algum problema de qualidade, tentando desenvolver algo novo para que proporcione algo para o cliente. Sempre isso tudo ligado em processos, né? Tem muitas pessoas que não gostam de processos, mas quando você lida com uma massa grande de desenvolvedores, uma empresa global que você desenvolve os mesmos produtos globalmente em mais de um país, então há necessidade de ter como que eu posso dizer, essa comunalização de atividades, de processos, de produtos, né? Então, nosso dia a dia é contato com muitas pessoas, né? Praticamente onde eu trabalho hoje é uma empresa global e eu trabalho praticamente para os produtos europeus, né? Então, todo dia a gente está em contato com a equipe de fora, então a gente está sempre trabalhando cross-funcionalmente com outros departamentos. Então é muita sinergia, eu posso dizer que não tem rotina, né? Claro que você consegue desenvolver uma rotina se você quiser, mas são tantas coisas para fazer que você acaba não conseguindo trilhar uma rotina dentro de uma indústria automobilística, assim, digamos, do ambiente corporativo. É legal, porque agora eu vou botar mais uma pazinha de cal para acabar com aquela luz de vez, para depois a gente começar a falar do que realmente importa. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, a gente tinha um comentário que a gente sempre falava: você teve uma grande ideia? Ok, nossa, essa ideia é muito boa, né? Mas espera 5 anos, que é o tempo que essa ideia vai sair da sua cabeça e virar alguma coisa concreta, por mais que ela já tenha até sido implementada em pequenos projetos e tudo. Existe uma viabilidade, mas ela demorava mais ou menos uns 5 anos para ela realmente virar uma solução que fosse replicada. Você sente essa morosidade, esse clima mais lento também onde você trabalha? Sim, de fato, dependendo do produto que você trabalha, tem isso aí, tem esse tempo de desenvolvimento, né? Por exemplo, tem uma grande responsabilidade ali de você fazer. Você mexe com vidas, né? Você resolve problemas, mas tem todo um cuidado que o produto saia da melhor maneira possível, com uma qualidade incrível, né? Então, ele de fato, pra você ter uma ideia, ele é mais lento, né? Uma latência maior, né? Eu trabalhei em uma outra empresa do setor agrícola, que era um pouquinho mais rápido. Você tinha uma ideia, em menos de 1 ano você já conseguia colocar no mercado. Mas na parte onde eu trabalho hoje, ele é um pouco mais lento, que são soluções que não são às vezes só para o mercado brasileiro, são para o mercado global. Mas não é como eu já trabalhei em empresas menores, que você tinha uma ideia em 1 semana ela já estava implementada, né? Então não é tão assim. Claro que tem soluções hoje de design thinking que estão entrando, tentando quebrar um pouco essa barreira, né? Porque, veja, isso eu estou falando no desenvolvimento, mas quando eu vou para a ótica de
problemas de qualidade, onde eu tenho que resolver rápido um problema do cliente, a gente tem alguns dias para resolver, e de fato isso acontece. Aí eu consigo ter essa resposta rápida. Eu tenho um problema, eu trabalho numa solução, eu faço uma ação de contenção, em poucos dias ele já está vendo isso. Isso me motiva, né? Então eu tenho os dois mundos, né? Eu tenho a parte mais lenta de você ter uma ideia, uma solução, um produto que está sendo desenvolvido num ciclo de desenvolvimento, que é mais lento, mais longo, e eu tenho a parte que eu preciso resolver uma dor do cliente, uma dor rápida, um problema de qualidade, que a gente chama de manutenção, e isso a gente tem alguns dias, precisa ser rápido. Então a gente tem as duas balanças, né? E tanto... acho que em todas as empresas que eu trabalhei, eu vi esses dois mundos, né? Eu trabalhei também na indústria, fazer projetos para a Intelbras, e também via lá o design, toda aquela etapa, fazia, desenvolve fornecedor, China, tal, testa, valida, coisa que demora 1-2 anos para entrar no mercado. Mas eu via também esses problemas de qualidade. Pô, o negócio está quebrando, está dando um problema, você precisa resolver já para ontem. E para isso a gente usa as ferramentas como Design Thinking para você acelerar isso aí, né? Ferramentas como Scrum também, que ajudam nesse processo. Aqui no Círculo eu chego na sala e o Juliano está trabalhando, eu falo, Juliano, tive uma ideia. Ele fala, por que você não fez ainda? Mas eu nem te contei a ideia ainda. Para a gente ter um outro extremo. Mas agora, dentro dessa sua realidade, a gente vai para o ápice agora, trazendo a luz para você, empreendedor, ou quem gosta desse tema que está aí assistindo a gente. Conte um pouco agora como que é empreender, porque você contou agora para mim que você vem de uma família empreendedora, né? Como é que é trazer essas ideias de empreendedorismo que você já veio do berço, já trouxe da família? Como é que você coloca isso em prática no mundo corporativo, que é à primeira vista, me parece, com uma grande morosidade, com um negócio meio lento? Você disse que em alguns momentos a gente consegue certa agilidade, mas de certa forma são sempre organismos muito grandes e que é realmente difícil movimentar grandes massas, né? Ainda mais quando se trata de vidas humanas. Mas como é que você implementa, como é que se coloca uma agilidade ou ideias novas de empreendedorismo dentro de onde você está? Porque é aí que está o pulo do gato. A gente realizar o que a gente quer realizar onde a gente estiver. A gente não precisa estar focado no futuro ou pensando em outras coisas para realmente fazer acontecer. Como é que você realiza em empreendedorismo onde você está? Conta um pouco pra gente. Legal, eu vou dar um passinho para trás, assim, antes de chegar onde eu tô agora, contar como eu cheguei nessa forma de pensar e de agir, né? Isso o que tem me gerado tanto flow, assim, estando numa organização dessa, como você falou. Eu venho de uma família de empreendedores, meu pai e minha mãe são empreendedores, meu pai fez várias empresas, quebrou algumas, e eu vendo isso, assim, fui aprendendo e tendo esse gosto, essa vontade de ter um negócio próprio. Só que dentro de tudo isso, eu também vi as dificuldades que ele teve, e o quanto algumas dificuldades nos afetou enquanto família. E eu acho que isso imprimiu alguma coisa no meu inconsciente, uma certa cautela, né? Então, isso eu vim trazendo ao longo dos anos. E quando eu já estava na indústria, já estava consolidado, um certo nível, começou a ter essa vontade de poxa, mas eu tô aqui. E meu pai também sempre me encorajou para empreender, fazer coisas diferentes, parar de responder para algum chefe, digamos assim, fazer algo que fosse meu. E eu lembro que eu fui num campeonato uma vez, e foi em Foz do Iguaçu. E daí eu tava lá no Paraguai, e daí tinha o Power Balance na época, uma pulseirinha, né? Eu lembro disso aí. E tinha uma história assim, incrível acima disso, né? Tipo, uma ideia genial, assim, uma mentirada, mas... Uma mentira genial. Genial, assim. Cara, e daí, acho que uma semana antes de ir para esse campeonato, eu tava participando, assistindo uma competição de Ironman, de triatlo em Florianópolis, e eu vi numa lojinha, nossa, cheio de gente nessa lojinha.
E o cara vendendo essa tal da pulseira. Ele colocava a pulseira no braço da pessoa e pedia para ela fazer uns movimentos, assim, e a pessoa conseguia. E ele contava uma história, olha que a pulseira tem uma vibração natural. Aí eu falei, poxa, mas eu trabalho com isso, vibração natural, eu sei que de fato existe isso. E daí entra em ressonância com a tua forma de pensar e você consegue extrair grandes poderes. Incrível, o cara praticamente vendeu... uma criptonita. Nossa, tipo, o cara vendeu acho que umas 3.000 pulseiras. Daí eu falei, cara, que legal isso. Daí, claro que eu não comprei e fui pro campeonato. Mas quando eu vi no Paraguai, eu falei, pô, eu vou comprar isso, baratinho, vou comprar e vou usar no campeonato. Claro que o meu psicológico me fez, eu melhorei, ganhei a prova, tive um resultado incrível, né? E hoje você tem uma fábrica de pulseiras. Mas aí eu tive a brilhante ideia. Eu voltei no dia seguinte no Paraguai e fiz uma proposta pro cara. Eu falei, me dá 20 pulseiras dessas e eu vou levar para Curitiba, vou vender lá. Dele, não, vou te dar 50 e você me paga depois. Eu falei, cara, consegui nada, começou aí. E daí eu levei para eu vendi muito rápido isso aí. E engraçado assim que as pessoas me relatavam, vamos fazer a propaganda Power Balance, que agora não é essa ideia. Mas daí as pessoas começaram a comprar, eu perguntava, por que você está comprando? Daí eles falaram, não, é que eu vou pescar e eu não fico enjoado com a pulseira. Daí eu falei, caraca. E começou nisso, eu vendia 50, depois eu trouxe mais um lote de 200 da China e depois pedi mais um lote de 1.000. Só que nessa de 1.000 eu já estava começando a ver as lojas no shopping para vender, né? E daí foi apreendido a carga, porque daí foi na época que eles descobriram que estavam vendendo como remédio, e daí a Anvisa parou. Daí eu falei, pô, não é por aí, beleza. Parei. Então começou esse gostinho, essa possibilidade eu vi que era possível eu estar trabalhando, né, tendo aquela estabilidade, tendo meu salário, e tentando empreender. Dessa forma, no meu inconsciente, eu não quebraria como a gente passou, assim, nas famílias em certos momentos. Então, eu fui tentando várias coisas, assim, e eu sou um cara ideativo, né, tá nos meus talentos naturais. Eu sempre tive grandes ideias, assim, só que ela ficava no papel, assim, eu, de fato não colocava. Então, eu vi alguma forma de, nesses empreendedorismos externos, de preencher esse lado. Aí, passando bem para frente, eu já estava mudando de empresa, já indo para a Volvo, e daí a gente começou a viajar. Comecei a viajar bastante, já viajava pelo esporte, e eu comecei a viajar com a Lívia, bastante. Pô, nessas viagens a gente gastava bastante, eu tinha que pagar isso aí, né? E eu comecei a trazer roupa para vender para as pessoas, pagar um pedaço da viagem. E daí nós fizemos 1, 2, 3 e de repente começou a virar um business extremamente rentável. Então nós ficamos acho que uns 4 anos viajando para os Estados Unidos e trazendo coisas para vender aqui. Claro, sempre na cota, né? Sempre na cota. Então a gente trazia, a gente começou a criar um business em cima disso e estava dando muito certo. Nós compramos nossa casa com o fruto desse negócio. E teve uma vez que a Lívia foi um pouco antes para os Estados Unidos, começou a fazer compra lá, e eu não consegui, eu ia depois, só que teve um problema na Volvo que na empresa que eu trabalhava e não consegui sair. E daí, quando ela retornou, ela foi pega na alfândega, né? A gente teve que declarar tudo, e daí a gente não teve lucro nenhum, né? Foi daí que a gente, de fato, parou com esse negócio e começamos a tentar outras, né? Daí a Lívia montou ali com a arte, aí eu comecei a olhar para dentro da empresa, que daí eu falei, poxa, eu não vou mais tentar fora, vou dar um tempo e vou começar a suprir essa minha necessidade dentro da empresa. E nessa época eu fui para a Suécia, nós fomos morar na Suécia, e eu vim lá borbulhando de ideias, de tecnologias que eu poderia colocar ali no meu departamento. E comecei com impressão 3D, né, uma ideia de trazer a impressora 3D aqui para o Brasil. E daí, rapidamente, assim, a gente formou uma equipe no departamento, aí acabou virando cross-funcional. E em poucos anos a gente conseguiu trazer uma impressora para o departamento, né?
Daí, nisso, aí contratamos pessoas para lidar com isso. Hoje a gente tem um cara, especialista nessa área, que está praticamente montando um business em cima disso, né? Interno, dentro da companhia. Tudo dentro, né? Dentro do nosso departamento. E daí nisso vieram algumas outras ideias, né? Pequenas ideias de tentar mobilizar, criar formas de melhoria dentro, só que trazendo inovação. Também fiz um pouco com eventos dentro do mundo corporativo. Acaba não sendo uma entrega de produto, mas é como se fosse um conhecimento, né? Eu estava passando um momento que eu não sabia muito para onde que eu ia. Eu já tinha passado 10 anos da minha carreira de formado e eu percebi, poxa, eu sou muito movido a objetivos e metas. Então, eu tenho essa necessidade de estar transformando meus sonhos em objetivos e estar trilhando esse plano que eu fiz. E eu percebi que eu estava patinando. Para onde que eu vou agora? E eu comecei a fazer várias coisas. Eu comecei a dar mentoria, né, de carreiras. Aí dentro vou pegando os estagiários que queriam crescer, abrir para fora também pessoas que queriam entrar no mundo do setor automobilístico. Comecei a ajudar as pessoas. Comecei a trabalhar em eventos fora da Volvo, e daí eu comecei a trazer dentro da empresa. Acho que eu fiz 2 grandes eventos ali dentro. Teve um que foi de inovação em tecnologia, que a gente trouxe para todo mundo tecnologias que até então não eram tão visíveis aqui em Curitiba. Trouxe o pessoal dos Estados Unidos, trouxe o pessoal de outras áreas. Então, eu vi, eu falei, poxa, que legal, tem um gosto por isso, né? E nisso eu comecei a ver esse mote da tecnologia, trazer para dentro como uma ferramenta nova para o departamento e girar isso como se fosse 10 empreendedoras, de fato. E na minha área, o meu gestor, ele também tem esse pensamento, muito mais do que eu. Então, é legal que eu tenho total liberdade para fazer isso. Claro que é limitado em budget, é limitado, tem que ter muita responsabilidade no tempo que eu dedico a isso. Eu tenho meu core business que eu tenho que fazer, então não posso ficar viajando, vou ficar só empreendendo, sendo que isso não é minha atividade principal. Mas o que eu faço? Eu alio essas ideias como se fosse uma melhoria contínua para as atividades que eu faço e para as atividades que ajudem a desenvolver melhor um produto e vou colocando em prática isso aí. A mais atual que eu tenho feito, já tem alguns anos que estou trabalhando nisso, é trazer a realidade aumentada, realidade virtual, digital twin, para dentro do desenvolvimento de produto. Então hoje, já estou desde 2016 nessa pegada, impactou em pandemia, impactou também em tecnologias que existem no mercado, mas hoje a gente está num cenário perfeito para isso. E é legal que eu comecei a procurar, poxa, por que eu estou tanto tempo nesse tema específico, sendo que eu poderia estar olhando outros, né? Então, por que eu comecei a pensar, por que eu estou tão para nessa ideia fixa da realidade aumentada, virtual? Eu comecei a reparar que está muito ligado aos meus valores, que teve um momento da minha vida que eu comecei a reescrever isso aqui, a girar minhas rodas da vida, os meus valores. Eu vejo que isso está muito conectado à sustentabilidade, a formas de você não precisar gerar mais fabricar uma certa peça para você testar. Você pode ver de uma maneira virtual, ligando o ambiente virtual no ambiente real, né, gerando valor com isso. Então é uma técnica que a gente estou conseguindo botar, tem dado bons resultados e é o último que eu estou botando muita energia nisso. E já está aparecendo alguns resultados, né? Como eu tenho talento natural no desenvolvimento, então eu também gosto de multiplicar esses conhecimentos. Eu vejo alguns outros departamentos talvez usando até um pouco mais que o meu departamento que eu uso. Então, e é isso. É o que eu tenho feito ultimamente. São algumas sementinhas que estão sendo plantadas que dá para usar. Então eu percebi que eu não precisaria sair
dali para eu estar exercendo essa minha vontade de empreender. Marlê, depois dessa história, o senhorito e a senhorita que tá lá já se ajeitou na poltrona e falou, aí tem coisa boa, hein? Como é que... Agora a pergunta que não quer calar, né? O bichão se ajeitou ali na cadeira, segurou o copo e falou, e agora? Onde que eu tô? Dá uma dica. Você falou que já comentou, que fez processos de mentoria com as pessoas que querem ter esse desenvolvimento de ideias e tal. Pra camarada que tá sentadinho lá, louco para botar isso em prática. Dá umas dicas para ela. Sim, eu acho o principal é como que a gente, dentro desse processo, a partir de uma ideia que movimenta e coloca a gente em realização, como é que a gente lida com as adversidades, né? Porque, sim, é muito lindo quando se senta na poltroninha e fala tudo que já se fez, né? Sim. Mas e tudo que não foi possível fazer, todos os ajustes de rota, essa é a parte não tão glamurosa, mas que constrói, no final, o sucesso de quem se coloca para empreender. Então comenta um pouco aí, como é que as pessoas podem perceber que esses processos são válidos, uma mudança de rota, como ela se identifica nisso tudo para ela seguir e conseguir realmente empreender onde que ela está. Sim, o legal, teve um grande percepção que eu tive foi de colocar a espiritualidade em todas as áreas da minha vida, né? Não espiritualidade como religião, mas como espiritualidade, né? E isso me ajudou bastante a enxergar essas coisas, porque, como você falou, nem tudo é um mar de rosas, né? Então, muitas coisas acontecem. Por exemplo, você tem uma ideia, às vezes você não pode aplicar, ou às vezes você começa, alguém rouba a tua ideia, ou, né? Então, tem essa questão da diversidade que a tua vida continua e vão acontecendo as coisas na tua vida, na minha vida, como não foi diferente. Teve algumas ideias que eu tive que eu não pude colocar em prática, mas também tem minha vida pessoal que também veio à tona no mundo corporativo, né? A minha irmã, na pandemia, eu descobri que minha irmã descobriu uma patologia que é a esclerose lateral amiotrófica. E isso virou minha vida de ponta cabeça, não só a minha, como da minha família. Então, isso eu tive que trabalhar dentro de mim muito autoconhecimento, terapia, para que isso não afetasse o meu lado, o trabalho corporativo, né? Claro que eu tive muita ajuda da empresa, eles deram o meu tempo para eu me reconstruir, para eu trabalhar isso aí, e eu consegui dar a volta por cima com muito autoconhecimento, terapia. Mas eu abracei essa dor, né? Abracei esse problema. Então, o que eu diria de conselhos abraça, corre atrás do autoconhecimento, de saber quais são as suas luzes e o seu lado obscuro também. Abraça eles e trabalha dentro disso, né? Foi o que fiz e me ajudou a estar numa situação muito melhor hoje. No meu time eu já estou há alguns anos exercendo um cargo de liderança como Scrum Master, e algo que eu comentei também, a gente conversou aqui, nos processos seletivos, né? Eu tenho um elemento que eu aprendi a olhar de uma maneira diferente o ser humano. Então, quando eu comecei era aquelas formulários, né, pronto, né, RH, que você vai perguntando, faz as perguntas prontas, e eu percebi que aquilo não é o suficiente, aquilo deixa mais às vezes o outro cara nervoso do que se tira um bom resultado. E eu aprendi a usar muito a intuição, então já é um dos lados da espiritualidade que eu acabo trazendo para dentro do corporativo, e isso me ajuda a ter um resultado muito melhor. Uma outra ferramenta que tem me ajudado muito recentemente são os talentos naturais, né? Porque a partir da hora que eu fiz o exame, comecei a estudar agora, estou fazendo agora a Jornada dos Talentos, eu começo a entender
alguns movimentos que eu fiz para trás, algumas vontades, alguns gostos que eu tenho hoje, e também eu começo a entender alguns gostos da minha equipe, né? Legal. Como que alguma pessoa funciona, como que outra, como que eu posso, como que a gente pode trabalhar também sistemicamente cada um, né? Então, toda essa somatória contribui para esse processo, essa melhoria, para gerar esse estado de flow. Muito legal, Lê. Esse papo foi muito interessante porque não só há empreendedores natos que assistem o Simboraê, mas também pessoas que flertam muito com esse mundo do empreendedorismo e que gostam de alguma forma buscar informações concretas para que elas tomem os próximos passos da vida dela e olhar que não é só o empreendedorismo que a gente faz como um flip total, a tua vida muda completamente e você vira empreendedor. Mas o empreendedorismo é algo que você faz no seu dia a dia, onde você estiver, né? Tá aqui uma prova disso que no mundo corporativo e numa corporação grande, multinacional, é possível também viver o empreendedorismo e fazer isso a sua prática diária. Muito bom falar contigo, né? Valeu, prazer foi meu aí. Espero ajudar, né? Fica aí então. Abração, até a próxima.